Amém? Graças a Deus, igreja. Boa noite, amados. Amados, eu quero convidar você nesse momento que vamos nos colocar de pé. Nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite, louvor e adoração. Quero dizer a vocês que todos são bem-vindos nessa noite, né? Hoje é o segundo domingo do mês de agosto. E dia 9, de agosto de 2020, se comemora nesse dia um dia muito especial. E nesse dia se comemora o Dia dos Pais. Pai é uma pessoa importante, né? Pai é muito relevante sobre as nossas vidas. Cada um de nós temos uma árvore genealógica e nós temos o nosso pai. E o mais importante é que nós temos o nosso pai que nos resgatou, que nos salvou. Deus é o pai de cada um de nós e por isso nessa noite nós estamos alegres. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Rogério nesse momento. Ele vai estar vindo aqui à frente. Nós vamos estar orando nesse momento pela abertura desse culto. E vamos colocar os pais, né? Os pais aqui que estão presentes e os pais que não estão presentes conosco nessa oração, para que Deus possa abençoar. Bom, Rogério é pai, né? É pai por 3 vezes. Então, como cada um de nós aqui, ele também foi presenteado por Deus com essa oportunidade de ser pai. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus nesse instante. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez nós vamos na tua casa adorar o Senhor verdadeiramente, Senhor, no digno de toda a honra, toda a glória, Deus. Sabemos que sem o Senhor nós não conseguimos realizar esse culto ao Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor cuidou de nós. Nós, nesta noite, vamos lhe pedir, Senhor, perdão e misericórdia pela nossa vida. Viemos suplicar ao Senhor, ó Pai, que o Espírito Santo, nesse instante, intercede por nós, ó Pai. Fale conosco esta noite, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Nós não somos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticante da mesma, ó Pai. Nós podemos praticar o amor, a essência, ó Pai, de Te entender a verdadeira e conhecer ao Senhor, ó Pai. Porque se nós não conhecemos o Senhor, ó Pai, nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, ó Pai. Por isso nós precisamos do Senhor, ó Pai, adorar o Senhor verdadeiramente. E eu vim lhe suplicar, ó Pai, para todos aqueles meus irmãos que estão reunidos nesse instante, que a adoração seja verdadeira, que nesta noite seja um culto racional, um culto, ó Pai, para cultuar o Senhor, a sua santidade, ó Pai, porque o Senhor é santo e perfeito, ó Deus. Eu lhe suplico, ó Deus, para aquele que vai trazer a palavra, que a palavra seja forte e eficaz, porque a Tua palavra é verdadeira, ela é mais firme, ó Pai, que penetra na nossa alma, Senhor. Por isso, ó grandioso Deus e Pai, que o Espírito Santo usa o pastor, ó Pai, usa a equipe de louvor, que a adoração chegue aos seus ouvidos da melhor forma possível, ó Deus. Ó grandioso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite perfeita e maravilhosa, que nós vamos passar na Tua presença, ó Deus. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que Deus em Cristo abençoe a vida do nosso irmão Rogério. Ainda de pé, eu quero convidar você. Abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 5, do verso 21 até o verso 24. Gênesis 5, do 21 até o verso 24. Diz assim a Bíblia: E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Vamos aproveitar o momento que nós estamos de pé, vamos louvar o nosso Deus. Abra a tua boca nessa noite, glorifique e enalteça esse Deus, amém? Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Que nós venhamos entregar o nosso ser e o nosso viver, amém? Louvemos ao Senhor.
igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, podeis assentar.
Que Deus continue abençoando o ministério de louvor por esses dois cânticos, né? Que enaltece e engrandece o nosso Deus. Nós fizemos a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 5, no verso 21 até o verso 24. E nós estamos hoje em um dia muito especial, como falamos no início. E se comemora nesse dia, o Dia dos Pais, né? E hoje tivemos um encontro, meu pai esteve na minha casa, almoçou comigo, né? E momentos esses importantes. E me trouxe à luz da memória hoje à tarde, meu pai na minha casa ali, nós almoçando, e me fez lembrar também a vida da igreja, a diferença que aconteceu do ano passado para esse ano. O ano passado nós tivemos um culto também abençoado, mas com muita presença dos pais, né? Ainda não vivíamos essa pandemia e nem éramos atacados pelo isolamento social. E foi um momento muito importante na vida da igreja. Mas eu quero dizer a você nessa noite, eu quero dizer a você nesse momento, que não deixe que esses acontecimentos venham roubar alguns momentos da sua vida, da sua família, de poder estar com aqueles que você ama. É claro, com muita segurança, com muita precaução, né? E com muito cuidado. Mas é preciso viver. Imagine o que pode acontecer no ano que vem. Nós não sabemos, nós não temos mais um controle da vida e não temos também um controle da situação. E lendo aqui o livro de Gênesis, capítulo 5, do verso 21 até o 24, nós vemos aqui a Bíblia falando de um homem que andou com Deus. E esse homem tem por nome Enoque. E nós queremos ministrar nessa noite sobre o tema: que tipo de pais necessitamos hoje. Falar sobre pai é algo importante, né? Falar sobre pai é algo muito interessante. E muitos de nós aqui tivemos e temos essa experiência, né, Eduardo? Somos pai. Eu tinha 2 sonhos quando ainda bem jovem. O primeiro sonho era me casar. E o segundo sonho era ser pai. E Deus me deu o privilégio, a oportunidade de ser pai por 2 vezes. E acho muito importante. Incrível que esses dias houve e está havendo tanta controvérsia concernente à imagem e até mesmo o tipo de pai que está transitando pelas redes sociais e até mesmo pela nossa sociedade. E há muitas pessoas preocupadas em mostrar de repente ali uma cena que pega uma pessoa de repente querendo demonstrar, ou de repente fazendo, a gente não sabe se aquilo é uma encenação, se aquilo é uma insinuação, ou se é uma verdade. Aquele é o pai, aquele é o modelo de pai, é desses pais aí que a sociedade, que nós precisamos. E alguém, talvez pela aparência, se deixa até se enganar, e se deixa até se envolver. Uma grande necessidade em nossos dias de pais, nós temos uma grande necessidade de pais que cumpram com as suas tarefas, ou seja, com suas obrigações e com os seus deveres de pai. Talvez é muito mais além do que aquele pai que cobre o teu filho de mimo, de presente, ou aquele pai que está presente no dia, que paga ali rigorosamente a pensão, e que no domingo ele pega o filho e leva para um passeio, para a sorveteria, para a lanchonete, para a pizzaria. E nós temos carência e necessidade de pais verdadeiros. Queridos, e uma razão que há igrejas tão fracas, e como lares também, porque não estão cumprindo com as suas obrigações. Devemos entender que lares fortes, lares saudáveis, lares bem edificados, são igrejas fortes, são igrejas saudáveis, são igrejas bem edificadas. Pastor, mas como bem edificadas? Porque a palavra de Deus é que edifica. Mas se a família, se os pais, se os lares,
estiver embasado pela Bíblia Sagrada, pela bússola, por essa palavra, serão famílias fortes, serão lares fortes, e a igreja também será forte. Mas a nossa igreja contemporânea, né? Ela vem passando por tantas transformações. E nós falávamos ontem, mas o Rogério. Há tantas transformações que é um evangelho light, que não engorda, que não faz mal, que não bate de frente, né? Um evangelho todo contorcido, para que não possa ofender. Aonde que a verdade ofende? Aonde que a verdade pode machucar? Aonde que a verdade ela pode prejudicar? A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos estar pautado com a palavra de Deus, que é a verdade. Uma das grandes razões, porque muitos jovens nos nossos dias estão envolvidos, bebedeiras, bebedeiras. Por quê? Exemplo que nós como pai damos. O teu filho, a tua filha, vai seguir o teu exemplo. Eu quando era criança, eu tinha uma paixão muito grande pelo meu pai. Eu o admirava. Eu achava ele como o homem mais forte. Eu achava ele como o homem mais inteligente. Eu o achava como o homem mais trabalhador. E eu queria sim ser como ele. E hoje à tarde na minha casa, meu cunhado do meu lado, a gente conversando, e o meu pai, eu no meio, meu cunhado, meu pai. Eu mostrei ao meu cunhado, eu disse: olha, isso aí, está vendo essa pessoa? Esse homem já foi muito forte. Esse homem já foi muito trabalhador. Meu pai agora com 78 anos, com dificuldade às vezes para falar, com dificuldade às vezes para andar, está andando bem devagar, e com dificuldade às vezes até mesmo de ouvir e enxergar. E eu me lembro, na minha memória, como ele era forte. Eu queria ser como ele. Eu queria ter a mesma garra, a mesma determinação, ser trabalhador como ele, ser destemido como ele. É assim que o teu filho te vê. É assim que a tua filha também vê para você. Eu quero ser como a minha mãe. Uma mulher extremosa, uma mulher de caráter, de virtude, uma grande senhora, uma mulher que tem princípios. E é preciso nós cultivarmos tudo isso, porque é desse tipo de pais que nós necessitamos hoje. Falar de pai hoje somente no singular seria um erro muito grande, mas é de pais, porque precisa-se do pai e da mãe para uma boa criação, para um bom andamento de uma casa. Nós temos visto, talvez, muitas pessoas que não têm referência de um pai ou de uma mãe. Por quê? Porque viveram separados. Aí nós vemos um grande número envolvido em bebedeiras, drogas. Pasme, tem pais drogados que deram drogas para os seus filhos. Tem pais que levam uma vida promíscua e ensinam isso para os seus filhos, porque as jovens fazendo sexo premarital, sabe, fora do casamento, e muitas outras coisas que não são listas, talvez não são nem muito bom a gente falar aqui nessa noite. E a sociedade corrompida, a sociedade perdida, a sociedade destruída. Mas eu e você precisamos aprender nessa noite que tipo de pai nós precisamos hoje, a cada geração, né? E lendo a Bíblia hoje, me preparando, eu vi aqui, quando você pega o livro de Gênesis, você vai ver no capítulo 4, fala sobre geração, no capítulo 5, fala sobre geração. E nós achamos até chata essa leitura. É um tanto de uma leitura que às vezes até como leitor da Bíblia nós desclassificamos.
E não queremos entender essa questão da geração, mas ela tem toda a sua importância. Amados, é tempo de nós, pais, percebermos a enorme responsabilidade que temos na formação de vida dos nossos filhos. Já se deu conta? Já se deu conta? A enorme responsabilidade que você tem? A enorme responsabilidade que você tem como pai, que você tem como mãe na criação dos teus filhos. Nós precisamos nos preparar para uma geração nova. A nossa geração, ela está toda corrompida, perdida. Há uma inversão de valores em todo sentido e aspectos. Conduta moral ruim, caráter péssimo. E o que você podemos fazer? Orar, importante. Estudar a palavra de Deus, importante. Mas temos a responsabilidade de preparar os homens e as mulheres de uma manhã melhor. Sabia que a igreja, pai, dessa responsabilidade sobre a vida da igreja, sobre a vida dos cristãos, de sermos totalmente diferentes. E a Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E às vezes nós estamos tão misturados. Alguém me mandou ontem uma mensagem muito interessante de um vídeo em uma lavoura. E alguém teve todo o cuidado, tirou ali um trigo e um joio, e ele compara no vídeo. Eu devo colocar isso no grupo da igreja. E ele disse: ó, esse aqui é o joio. E ele desfacela o joio na mão. Quando ele desfacela, só tem farinha, não tem nada. E o joio bem parecido com o trigo. E ele começa a desfacelar o trigo. Quando ele sopra, a semente fica ali. Mas se você colocar os dois e perguntar para alguém que não conhece a agricultura, ele vai olhar e dizer: os dois é trigo. Os dois é trigo. Ele vai dizer: não, um é trigo e o outro é joio. O que você é? Como pai e como mãe, você é joio ou você é trigo? Joio você não tem nada para ensinar. Joio você não tem nada para passar. Joio você não tem nenhum legado para deixar. Joio você não tem nenhuma esperança para deixar para a sua posteridade. E trigo vai dar sequência, crescimento, desenvolvimento. Ainda que você morra, os teus filhos vão lembrar, os teus netos vão lembrar e vão falar: mas o meu avô, mas a minha avó me ensinou. Amados, precisamos de pais hoje, como segue, e deve seguir o exemplo de Enoque. Dá para você entender que Enoque, lá no princípio de todas as coisas da criação, Enoque, a Bíblia deixa bem claro que Enoque agora era um homem que andava com Deus. Ele não tinha ainda os manuscritos, ele não tinha a Bíblia Sagrada como eu e você temos aqui em nossas mãos. São 66 livros. E esse homem agora não era a não ser instruído pelos seus familiares. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por certo, a mãe de Enoque, o pai de Enoque, o avô de Enoque, os anciões da família de Enoque, sentava com Enoque e falava de Deus, e falava de Yahvé, contava ele as histórias dos feitos de Deus. E agora a Bíblia fala que Enoque anda com Deus. Será que eu e você, como pai, nós temos andado com Deus? Como tem sido o nosso andar? Será que Deus tem se agradado? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, versículo 11: Enoque andou tanto com Deus que ele alcançou testemunho que agradara a Deus. Queridão, dá para você entender como é que você agrada a Deus? Depois, quando você chegar na tua casa lá, você vai ler essa genealogia ali do capítulo 5, e você para aqui em Enoque,
E você vai entender todo esse mistério, toda essa profundidade, porque Enoque vem de um tempo bem remoto. Não tem essas facilidades e essas comodidades que nós temos hoje. E lá atrás, esse homem começa a andar com Deus. Um pai que andava com Deus, um homem de grande fé, um homem que não tinha medo de falar das coisas de Deus. Deixa eu dizer mais. Nós vamos encontrar no capítulo 6 de Gênesis, já ali a corrupção do gênero humano. O pecado já estava sobre a terra, o pecado já estava imundado ali. E Enoque era um pregador da verdade, ele foi um profeta na sua época e no seu momento. Tinha medo, e ele não foi salvo nem pela lei, ele não foi salvo nem pelas obras, mas ele foi salvo pela fé. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o escritor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Enoque nos dá um exemplo de fé. Enoque nos ensina a ser um pai totalmente diferenciado. E é isso que eu e você precisamos ter uma preocupação, de sermos pais diferenciados. E você, pai? Você deixa esse tipo de exemplo para os seus filhos? Dá para você entender que o seu filho está olhando para você? Hein? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Tem pais que já perderam a autoridade. Ele não tem mais condição de repreender um filho. Tem mãe que perderam a sua autoridade. Ela não tem mais condição de repreender uma filha. Porque a filha que está constante com ela, o filho que está constante com ele, registra todas as falhas. Incrível que os jovens têm memória de elefante. Quando você fala uma coisa, ele fala, mas você faz. Você fez. Você falou isso também. Cuidado. É preciso ter muita precaução. A segunda coisa que eu e você precisamos aprender. Nós precisamos de pai que seguem o exemplo de Noé. Vamos em Gênesis capítulo 6, versículo 6 e 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis 6, 8 e 9, perdão. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E estas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Deus achou graça a Noé. Agora eu quero convidar você, Gênesis 7. Gênesis 7, 7. Noé entrou na arca, com ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa da água ou das águas do dilúvio. Amados, preste bem atenção nisso. Noé entrou na arca, com ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Sabe o que é isso? Noé ganhou a sua família. Noé foi salvo, contagiou tua esposa, contagiou seus filhos, contagiou suas noras. Esse é o exemplo de pai que nós temos hoje. Esse é o exemplo de homem de Deus que nós precisamos seguir hoje. Será que dá para você entender? Muitas vezes nós ficamos bem encostados em um versículo da Bíblia e dizem, mas o profeta Johnny, ele não tem honra na sua própria casa, ele não tem honra na sua própria terra. Mas olha o que a Bíblia diz, que entra Noé na arca, que entra a sua esposa, que entra os seus filhos, que entra as suas noras, junto com ele. Isso é um grande feito de um homem. Isso é um grande feito heróico. O homem consegue ser salvo
E o homem é salvo pela fé. Noé foi salvo pela fé, porque a Bíblia diz que Deus achou graça a Noé. E ele andou com Deus. E o seu andar foi tão perfeito, o seu andar foi tão dadivoso, que toda a sua família foi contagiada. É desse tipo de pais que seria interessante a televisão mostrar. Seria interessante a rede social mostrar, olha esse pai. Um pai que durante 100 anos, ele constrói uma arca, que Deus revela a ele que ia destruir a humanidade. E por inúmeros momentos, e muitas vezes ele para o seu trabalho para dar atenção, e alguém pergunta: ei velho, o que você está fazendo? Porque já era ele de 500 anos de idade quando Deus lhe coloca uma responsabilidade, uma incumbência, para que ele construísse a arca. E ele carinhosamente começa ali o seu trabalho de evangelista, e ele começa a dizer: olha, Deus me revelou que vai destruir a terra, que vai destruir toda a humanidade com a chuva. E alguém começa a dizer: esse velho é louco, porque até então ninguém conhecia o elemento chuva. Ele teve preocupação. Sabe a preocupação? Noé teve a preocupação que seus filhos fossem salvos. Amados, é muito sério esse contexto no que diz respeito à salvação. Nós estamos levando uma vida light, e às vezes não falamos um tanto quanto acerca de salvação para os nossos filhos, e nem mesmo para os nossos familiares. Mas a Bíblia deixa bem claro que há um critério para ser salvo. É preciso receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Filho de cristão não é cristão. Seu filho recebeu Jesus. Não, pastor, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O meu filho tem um coração muito bom, viu, Fábio? Meu filho é um moço estudioso, trabalhador. Minha filha é uma moça tão educada, tão fina, e eu criei a pão de ló, pastor. Mas ela se arrependeu dos pecados, se arrependeu dos seus feitos. Amados, é preciso levar os nossos filhos e os nossos familiares a compreender e a entender o processo do arrependimento. Se não houver arrependimento, para que o homem se entenda a sua condição, não há um recebimento real de Jesus como único e suficiente Salvador. Não vai haver salvação. Não podemos haver uma vida de religiosidade, mas a vida vai seguindo além dos cultos ou das reuniões que nós fazemos aqui, e devemos levar isso muito a sério, e devemos analisar que tipo de pai que nós somos e que tipo de cristão que nós somos. E é preciso comparar: eu sou joio ou eu sou trigo? Se eu tombar amanhã, se eu partir amanhã, se o Senhor me recolher amanhã, meus filhos, minha esposa, meu esposo, vai permanecer no caminho ou vão desfalecer e vão parar? Vão sentir minha falta? Vão lembrar dos ensinamentos que eu deixei? Ou vão chorar ali aquele choro fantasioso? E quando terminar o enterro, graças a Deus, agora eu estou livre. Chega de perseguição, chega de opressão. Amém, igreja? O terceiro modelo de pai que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós precisamos ter pais como exemplo, como Abraão. Vamos lá em Gênesis capítulo 18. Abre comigo aí, Gênesis 18, no verso 17, 18 e 19, para você possa entender. Gênesis 18, verso 17, 18 e 19. Olha o que diz a Bíblia. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar aos seus filhos
e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus testemunha que Abraão era um homem íntegro. Deus testemunha que Abraão falaria para os seus filhos, que Abraão orientaria os seus filhos para que continuasse a confiar na promessa, a confiar na palavra de Deus, porque Deus havia prometido a Abraão que dele faria uma grande nação. É certo que Abraão não teria nesse momento uma vida tão prolongada sobre a face da terra até os dias atuais que nós estamos vivendo, mas a Bíblia nos deixa bem claro, porque Abraão creu no Senhor, ele é denominado o nosso pai na fé. Nós precisamos de pai como o exemplo de Abraão. Deus ainda chega a dizer: porventura eu vou esconder a Rogério alguma coisa dos meus planos, dos meus projetos para o ser humano de Abraão? Não, vou falar com ele, eu vou contar tudo a Abraão, porque ele é meu servo, e eu tenho por certo que ele vai ensinar os seus filhos, e os filhos dos seus filhos ensinarão os seus outros filhos, para que a promessa se realize, para que a promessa se cumpra sobre a humanidade na vida e na face da terra. Amém, igreja? Se Abraão tivesse falhado como pai, certamente ele não teria o título do nosso pai na fé. Amém? Abraão não falhou como pai. Abraão deixa um grande exemplo para cada um de nós. Que tipo de pai que você é? A Bíblia nos fala nessa noite ainda sobre mais um dos exemplos, ou seja, o quarto pai que eu e você possamos nos espelhar. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 5 e o verso 6. Olha o que a Bíblia diz: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Eram ambos, versículo 6, eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vimos aqui? O escritor de Lucas fala, eram ambos, Zacarias e Isabel, marido e mulher, eram ambos irrepreensivelmente tementes, obedientes, exercitavam a sua fé, eram pais dadivosos. Incrível, eles não tinham filhos. Eles ainda não tinham filhos porque era Isabel estéril. Dá para você entender isso? Mas era um exemplo na sociedade ou na comunidade judaica. Era um exemplo que o próprio escritor de Lucas fala que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos. Queridos, esses são grandes elogios para um homem. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia elogia Zacarias e Isabel. Eram irrepreensíveis. Eles tinham essas habilidades antes de ser pai, né? Eles já cultivavam essa habilidade. Eles ainda não tinham filhos. Depois, se você for ler, você vai ver a continuidade. O anjo aparece e o anjo profetiza, e Isabel teve um filho. E quem era esse filho? Nada mais, nada menos do que João, o precursor do Evangelho. Ele escolheu para sua esposa a mulher com a mesma qualidade. Querido, como pai, nós devemos orientar nossos filhos acerca das escolhas, viu? O pastor Johnny pregou domingo aqui, falando sobre estarmos presos, e falava sobre escolha. Estamos nessa noite novamente voltando ao assunto. Como pai, eu e você como mãe, nós devemos orientar.
Alguns pais querem ser tão modernos: eu não posso intrometer na intimidade da minha filha, eu não posso intervir na intimidade do meu filho. A conta vem depois, a conta vem, e pode ficar sossegado, sobra uma rapinha legal para você, sobra um tantinho legal para você. Tem muito pai omisso, sabe? Tem muito pai e muita mãe omissa, que está vendo a coisa que não é boa, que vai caminhando, que está errado, e fica no seu canto calado. Depois vem o terremoto, vem a chuva, e a casa cai, porque não foi edificada na palavra. E sobra uma conta para você. Os homens precisam destacar na observação dos mandamentos bíblicos, se desejam ter sucesso como pai. Pastor, como é que eu posso ser um bom pai? Não existe manual por aí para ser bom pai, não existe manual por aí para ser boa mãe. Mentira, o manual está aqui. O manual está aqui. A receita para você ser uma boa mãe está aqui. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não é ensinamento? Hein? Está aqui. Existe manual, sim. Pastor, não existe manual para o casamento. Existe. Está aqui o manual. Para um bom casamento, para um bom relacionamento, para uma boa convivência, para uma boa criação dos filhos, para termos sucesso na nossa vida. A Bíblia é nosso livro. Regra, fé e prática. Como é que está a sua vida? Pautada pela palavra? Ou você tem seu achismo, seu conceito, seu entendimento? Ou você já escreveu a sua Bíblia do jeito que lhe cabe bem? Nós estamos falando de homens nessa noite. Estamos falando de 4 homens. 2, a Bíblia foi bem explícita, e a palavra fala que eles andaram com Deus em um tempo bem difícil, em tempos bem remotos. A Bíblia fala de Abraão, o próprio Deus dando testemunho e confiando que Ele ensinaria os seus filhos. Para nós concluirmos nessa noite, hoje é o dia dos pais, um dia que nós devemos nos lembrar e honrar os nossos pais. Um dia que nós devemos dizer obrigado ao nosso pai. Sabia? Vamos também usar esse dia para avaliar como tem sido a nossa paternidade. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é honrar pai e mãe para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Comece a honrar o teu pai. Comece a honrar a tua mãe. Eu vejo alguns filhos rebeldes, e às vezes alguns filhos que às vezes a gente, graças a Deus aqui até agora não tive esse problema, ter que aconselhar como pastor, mas eu tenho um conselho que eu dou muito certo para os jovens. Quando o jovem é rebelde, quando a moça é rebelde, que ela briga com a mãe, que ela não respeita a mãe, que ela não obedece o pai, não obedece a mãe, eu falo, fique bem tranquila. Pastor, pode ficar tranquila. Por quê, pastor? Porque hoje você é filha. Amanhã você vai ser mãe. Você hoje é filho, amanhã você vai ser pai. E aí você vai entender o papel do pai e da mãe, como é complicado, como é difícil. E às vezes o pai e a mãe estão sacrificando a vida, passa por inúmeras dificuldades, e o filho e a filha não estão nem aí. Talvez chega ali na panela, o que tem para comer? Mas é isso aqui que tem, sendo que ela nunca trabalhou, ela nunca preocupou das responsabilidades e de ajudar na despesa. Ou ele ainda exige a mãe, eu quero um celular, eu quero um tênis, eu quero uma calça jeans, eu quero uma moto, eu quero um carro, né? Quantos filhos já humilharam seus pais? Quantos pais hoje sentiram o abandono nesse dia?
Talvez tem muitos pais que estão aqui, ó, na nossa cidade, não muito longe, no asilo, que foram colocados lá pelos filhos, porque eles hoje vão trazer um incômodo, eles vão me atrapalhar na minha vida social. Eu não vou poder mais frequentar as festas porque eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Então sabe o que é certo? Vamos colocar no asilo, vamos deixar lá, né, Cidinha? Deixa lá. A gente vai contribuir com o dinheiro, né, da pensão dele lá. Quantos pais, alguém chegou lá e foi visitar e cumprimentou ele e disse: e seus filhos? Talvez ele não soube nem responder. Ele não soube nem responder. Que nós possamos honrar os nossos pais, que nós possamos analisar qual é o tipo de pai que eu tenho sido, qual é o tipo de pai que eu quero me tornar. Eu vou me espelhar no que a mídia, no que a rede social está mostrando, ou eu vou me espelhar e me pautar pela palavra de Deus e seguir os exemplos que os homens de Deus deixaram? Hoje pela manhã eu mandei um áudio, e baseado no livro de Lucas capítulo 15, verso 20, onde houve o encontro do filho com o seu pai, o filho pródigo, e ali demonstra um momento em que o filho vai para o mundo, pegando a parte de que lhe pertencia. Eu disse, naquele momento foi difícil para aquele pai ter que deixar o seu filho seguir o curso da sua vida. Mas a Bíblia fala que aquele pai todos os dias, ou até mesmo alguns historiadores, ele mantinha acesa no teu coração uma esperança, e todos os dias ele ficava a olhar de longe na entrada da sua propriedade. Talvez alguém perguntava: o que o senhor está olhando? Não tem ninguém lá. Eu estou olhando se o meu filho que saiu, se ele não está voltando. Ele vai voltar. Talvez alguém podia dizer: que pai trouxa, o filho dele nunca mais vem. Mas a Bíblia fala que depois de muitos erros, ele cai em si e ele retorna. É incrível que quando ele retorna, o pai estava esperando. A história fala que ele vai ao encontro, abraça o pescoço do filho, beija o filho, e o filho pede para ele: olha, me recebe na tua casa como qualquer um dos seus serviçais. Mas o pai honra o filho. A Bíblia fala que ele coloca um anel. A Bíblia fala que ele manda trazer vestes novas e sapatos novos, e manda matar o maior ou melhor novilho que tinha lá, e faz uma festa para receber aquele filho. Assim é Deus comigo, com você. Hoje eu encontrei com alguém, eu disse: olha, o pai te espera. Ele disse: não, mas eu já estou aqui. Eu disse: espera, deixa eu concluir. O pai espera que você se arrependa. O pai espera que você tenha desejo realmente de ser diferente, de ser transformado. O pai espera que você faça um autoexame, uma autoanálise da sua vida e dos seus feitos, e procure em todo o tempo se consertar, porque ele continua com os braços abertos a te esperar. Amém, igreja? Que eu e você possamos entender e compreender a palavra de Deus, e em todo o tempo obedecer. Lembrar que Zacarias e Isabel nem tinham filhos, mas eram reconhecidos como pessoas irrepreensíveis. Lembrar que Abraão foi denominado nosso pai na fé porque Deus confiou nele a responsabilidade e sabia que ele ensinaria os seus filhos e a sua descendência e traria um grande impacto na geração futura. Você quer que seu filho, você quer que a sua filha cause um impacto nessa geração dela ou na geração futura? Para que isso aconteça, depende de você e da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar aqui o pastor Johnny. Johnny não tem filhos biológicos ainda, mas Johnny tem filhos espirituais. Eu conheci um filho dele sexta-feira. Eu fiquei maravilhado quando um jovem, relata para mim que conheceu Jesus através da vida do Johnny, através de uma mensagem que ele viu Johnny pregar. Então Johnny é responsável por aquela vida.
E hoje felicitei ele pelo Dia dos Pais. Eu disse: ó, você não tem filhos, mas você tem filhos espirituais. Amém? Amém? Ó Pai, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai, derramado sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigado por esta palavra, obrigado por tudo que o Senhor falou aqui através da vida do pastor Edson, a forma que o Senhor o usou. E tudo isso, Deus, é para a honra e glória do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a ser realmente responsáveis, ó Deus, pelo crescimento dos filhos e filhas, ó Pai. Porque nós sabemos que eles são herança do Senhor. E o Senhor, ó Pai, deu esse presente para os pais representados aqui hoje, ó Deus. E o Senhor quer esses filhos de volta, salvos para a glória do Senhor. Ó Deus, nos ajude a amá-los, nos ajude, ó Pai, a fazer o melhor por cada vida. E no nome do Senhor Jesus, ó Pai, as nossas falhas, os nossos erros, que o Senhor venha nos perdoar no nome do Senhor Jesus. Mas venha nos ajudar a ser verdadeiros pais, ó Deus, mães ali responsáveis, que venham amar e cuidar muito bem da herança que o Senhor deu para cada um de nós. Nós te louvamos por tudo, ó Deus. Muito obrigado por esta palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, igreja. Deus abençoe o pastor Johnny. Nós vamos convidar as meninas aqui. Nós vamos ter um especial nessa noite, amém?